E aí, moçada, também mais uma vez aí para outra videoaula, na verdade agora fazendo uma complementação da nossa aula sobre transportes. Nesse momento falamos sobre mais 3 modalidades de transporte, que é o transporte hidroviário, aquele realizado pelo meio aquático, o transporte aéreo e o transporte feito por meio de dutos também. Sobre o transporte hidroviário, a gente tem aí algumas vantagens do transporte hidroviário que são as seguintes. A via de circulação, ela não precisa ser construída, visto que ela já existe, são os rios, é o oceano, né? A natureza já oferece por si só. O que isso quer dizer? A rodovia, se você não colocar o asfalto, ela não existe. A ferrovia não há sem o trilho. A hidrovia, assim como o transporte aéreo, como as vias já são naturais, o aéreo, a atmosfera, a hidrovia são os rios, acaba que você não tem esse custo. Mesmo o transporte hidroviário apresentando altos custos de implementação, de investimento, modernização em portos, você não ter o gasto com a via de circulação já é uma vantagem, não tem como a gente deixar de considerar isso. É um transporte que tem a maior capacidade de carga, dependendo desses, né, a gente vai falar em termos de transporte internacional, esses grandes navios mercantes aí, eles transportam mais do que qualquer composição ferroviária, caminhão então nem se fala, transporte aéreo, é o que tem maior capacidade de carga, mais responsável pelo comércio internacional, é por onde mais circulam mercadorias no comércio mundial, e como inconvenientes ou desvantagens, são poucas, né? É um transporte que acaba dependendo muito das condições naturais, especialmente quando a gente fala sobre o transporte hidroviário fluvial, que é feito por meio de rios, que é a questão do volume de água, a questão do relevo também, né? Quando ele é muito acidentado, já não se torna impossível. A tecnologia das eclusas, que são praticamente elevadores de água, que são feitos como grandes obras de engenharia, mas que apresentam um custo muito elevado também. Então, quando o relevo é muito acidentado, isso gera uma dificuldade muito grande. Em situações como Rússia, que tem invernos congelantes, a água do rio acaba sendo congelada também, isso acaba trazendo dificuldades, né, impossibilitando o transporte nessa época. E um transporte que é relativamente mais lento também. Muito apropriado para transporte, especialmente de matéria-prima, de commodity, né, em geral, é um transporte muito usado para essa finalidade, no entanto. O transporte hidroviário, ele apresenta 3 modalidades, o hidroviário fluvial, como dito, feito por meio de rios. Vale destacar que o Brasil, embora tenha uma hidrografia muito rica, a mais rica do planeta, usa pouco a matriz do transporte hidroviário fluvial. Primeiro, por falta de investimento, né, governamental, e depois também porque o nosso relevo é um relevo muito acidentado. O Brasil tem rios predominantemente de planalto, com muita queda d'água, que gera muita adequação para a produção de energia elétrica, tanto que a gente tem muitas hidrelétricas aqui. Mas para a navegação já cria-se alguma dificuldade. Os Estados Unidos, por exemplo, diferentemente do Brasil, apresenta muitos rios de planície. É um país também que tem uma hidrografia muito rica, aí já tem uma dificuldade maior de gerar energia pelos seus rios, mas já usa mais a fins de navegação. No Brasil, se a gente for considerar em termos gerais, o volume de mercadorias e de cargas transportadas pelo meio dos rios não chega nem a 1% do total de cargas que trafegam pelo país afora. Tá? Uma das hidrovias muito utilizadas no Brasil é a hidrovia do Rio Paraná, já foco histórico de intensas disputas, né? A Bacia do Prata já foi foco da Guerra do Paraguai, inclusive, né? Justamente pela questão do controle do tráfego de navegação, hoje vista inclusive como uma bacia, a junção da bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai, visto inclusive como uma bacia de integração dos países do Mercosul, que um dia já causou desunião, hoje é usada para unir esses países aí. O transporte hidroviário também ele apresenta modalidades de cabotagem. Cabotagem é quando o país utiliza a sua própria costa para fazer o transporte. Um exemplo, se você quer transportar um produto de João Pessoa, na Paraíba, a São Paulo, ao invés de sair de caminhão, nesses 2 destinos, que é uma distância muito longa, você pode fazer o transporte colocando o produto pelo litoral, no porto lá em João Pessoa. O navio ele vai circunnavegando a costa brasileira
Se é para chegar a São Paulo, deixa o produto no Porto de Santos, depois dali um caminhão leva algumas dezenas de quilômetros, chega até a cidade de São Paulo. Então, quando um país tem um litoral extenso como o Brasil, que tem mais de 7.500 quilômetros de litoral, ele pode e deve, inclusive, utilizar e muito essa modalidade de transporte de cabotagem, que aí sim já é bem explorada no Brasil. Poderia ser melhor explorada, mas relativamente já bem explorada no nosso país aí. A outra modalidade é o transporte marítimo. Transporte marítimo feito pelos grandes mares e oceanos, é responsável pelo comércio internacional, cada vez mais crescente nos últimos anos, tendo o Oceano Atlântico ainda como mais movimentado, mas o Pacífico, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando houve a reaproximação entre Estados Unidos e Japão, a grande emergência econômica da China, é o que mais vem crescendo nos últimos anos aí também. E o Oceano Índico, em termos gerais, aquele que apresenta um movimento importante, porém o menor entre os três aí, neste caso. Tá? Para falar sobre o transporte hidroviário do Brasil, a gente realmente não apresenta aí grandes informações e nada muito animador. O Brasil ainda apresenta um país que apresenta portos muito mal estruturados, resultado de falta de investimentos, muitas vezes embarcações velhas, precárias e algumas vezes tantas até insuficientes para o volume de mercadoria que a gente exporta. Problemas de ordem burocrática que atrasam o processo de despacho das mercadorias, a recepção das mesmas. Muitas pessoas já perceberam a dificuldade que se tem, às vezes, você comprar um produto da China ou da União Europeia. A maior demora, às vezes, não é nem do produto chegar até o Brasil, é depois que ele chega no Brasil, chegar até a sua casa. A dificuldade no descarregar, para ele ser descarregado, depois o problema burocrático das alfândegas, tudo isso acaba gerando um atraso muito grande e atrasando o próprio desenvolvimento do país. Logo, alguns portos brasileiros estão começando a apresentar melhorias, por quê? Participação da iniciativa privada. Muitos portos estão sendo transformados aí em PPPs, parcerias público-privadas, e com a iniciativa privada as melhorias agora estão começando a surgir. Não diferente é o que vem acontecendo também com o transporte aéreo. Percebemos no Brasil também que, especialmente na época que precedeu um pouquinho a Copa de 2014, muitos questionavam se os aeroportos brasileiros teriam ou não capacidade para o volume de pessoas, de turistas que viriam para a Copa, etc. e tal. E pouco antes disso, os aeroportos brasileiros também começaram a vivenciar as experiências de parcerias público-privadas. Viracopos em Campinas, Brasília, Guarulhos foram aí as primeiras experiências. Hoje o Aeroporto Internacional de Confins, principal aeroporto de Minas Gerais, na Grande Belo Horizonte, também vem passando por esse processo, e aqueles que tiveram a oportunidade de passar por alguns desses aeroportos, o de Curitiba, perceberam ampliação e investimentos também pela participação da iniciativa privada. O transporte aéreo é o mais rápido entre todos, não há dúvida nenhuma, é o mais seguro entre todos, o transporte que apresenta o maior nível de segurança, embora muitas pessoas tenham certo medo do transporte aéreo, até porque um acidente aéreo, quando ocorre, ele é de grandes proporções, ele acaba causando muita comoção, mas é o menor índice de acidentes, é o mais seguro entre todos. E também o mais confortável, Vamos considerar aí que a rapidez e tal. O único problema dele é a morosidade no embarque e no desembarque também. No entanto, é um transporte muito utilizado para passageiros, para transportar carga por meio de aviões, a não ser que sejam cargas de alto valor, como aparelhos eletrônicos, equipamentos médicos, grandes obras de arte que vão circular por museus do mundo inteiro, ou mesmo para transporte de gado, alguns animais, algumas partes da pecuária bovina, para você transportar esses animais premiados que valem milhares e milhares de dólares. Às vezes o avião pode até ser utilizado, visto que os aviões cargueiros também cresceram bastante, têm uma capacidade de carga maior, nada, no entanto, que se compare às outras modalidades. Para transporte de passageiros, a gente verifica que a evolução do transporte aéreo dos últimos anos, infelizmente, também se tornou em grande parte responsável
pela propagação de doenças, de pandemias, inclusive, né, pela facilidade das pessoas circularem pelos continentes e tudo mais, mas ao mesmo tempo gera uma impressão ainda maior de diminuição das distâncias, aquela ideia de encurtamento das distâncias visto já tantas vezes em aulas a respeito da globalização. É um transporte que para o Brasil cresceu muito nos últimos anos. Na verdade, nós tivemos aí praticamente dados da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, a Infraero, de que em 1989 passaram pelos aeroportos brasileiros 600 mil passageiros, né? Ao passo que no ano de 2015, ou seja, pouco mais aí de 25 anos, 26 anos depois, de 600 mil esse número já sobe para 17 milhões de passageiros. Então é um crescimento exorbitante, mas a grande pergunta que fica é: a infraestrutura dos nossos aeroportos cresceu na mesma proporção? Aí é que está o problema, um crescimento desordenado, sem planejamento apropriado, que gerou em alguns momentos um verdadeiro caos aéreo, que agora vem sendo amenizado justamente por causa da permissão do governo para que a iniciativa privada possa participar também da administração aeroportuária no nosso país. Então, sobre o transporte aéreo, então, esses são os pontos mais importantes. E agora, para a gente finalizar o assunto, a gente vai falar de uma modalidade de transporte algumas vezes ainda desconhecida em muitos locais, em muitos países, que é o transporte dutoviário, transporte feito por meio de dutos. Os dutos nada mais são do que tubulações cilíndricas, metálicas, geralmente feitas a partir do aço, através de transportes de materiais mais frequentemente transporte de materiais líquidos ou gasosos, em forma mais comum para recursos energéticos. Nós temos os oleodutos, que transportam materiais líquidos, petróleo, combustíveis derivados do petróleo, e os gasodutos, que são usados para o transporte do gás natural. Essa modalidade de transporte é ainda muito concentrada nos Estados Unidos e nos países da União Europeia, que concentram 80% da rede dutoviária internacional, mas o Brasil também tem investido pesado nos últimos anos nessa modalidade, que tem crescido, tem se expandido no Brasil de uma forma satisfatória. Desde o início, a Petrobras, em parceria com a iniciativa privada, tem feito a expansão da rede de gasodutos, inclusive com uma situação muito inovadora na América Latina, que através de empresas internacionais, uma delas, uma empresa chamada Angus Ferros Brasil, que está já no processo de implementação do primeiro minérioduto brasileiro, um sistema de duto utilizado para transporte de minério, saindo do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais até o litoral do Rio de Janeiro, sempre por meio de compressores, por meio de sistemas de pressurização, outras tantas vezes para transporte de materiais sólidos, também através da água. Você coloca água dentro dos dutos e a pressão faz com que os materiais que não são danificados pela água sejam transportados a partir dessa modalidade. Como dito, por enquanto, ainda 80% dos dutos concentram-se no eixo União Europeia e Estados Unidos, mas ao Brasil já há um gasoduto saindo de Santa Cruz, na Bolívia, até Santos, no litoral de São Paulo. Então, já praticamente quase do Pacífico ao Atlântico, e ainda com uma ramificação que vai até o Rio Grande do Sul. O Brasil já tem mais de 3 mil quilômetros de dutos implementados e outros tantos projetos de dutos ainda já em projeto e alguns já em fase de execução, inclusive. É uma modalidade de transporte que tem um custo muito alto de implantação. O custo de construção de um sistema dutoviário, de fato, não é dos mais baratos. Mas, uma vez pronto, é um transporte muito barato, 3 vezes mais barato até do que a ferrovia, por exemplo. Tá? É um transporte que, além de muito barato, é muito seguro, tá? Especialmente se considerarmos que riscos de explosões em dutos são muito pequenos, poucas vezes aconteceram, tá? No Oriente Médio, algumas vezes em função de conflitos, mas ele já foge à normalidade. Né? Se jogar uma bomba num duto, naturalmente ele vai explodir. Mas em situação normal, um duto explodir acidentalmente, é muito improvável que isso aconteça. Portanto, com mais segurança, com preços mais acessíveis, e ajuda também a diminuir um pouco o tráfego nas rodovias, nas ferrovias e tudo mais. É um transporte que apresenta por si só muitas vantagens. Na maioria das vezes, esses dutos são completamente ou parcialmente aterrados, tá? O que eleva-se ainda mais um pouco os custos de implementação, mas deixa o transporte ainda mais seguro. Então é isso aí, moçada. Terminando aí a nossa aula sobre transportes.
Espero que tenha ficado claro aí para todos vocês e, mais uma vez, não vamos nos esquecer. O transporte é fundamental para que haja fluidez no país, para que o custo do país acabe diminuindo. Não se esqueçam que quando um país tem um modal de transportes mal planejado, mal adequado, como por enquanto do Brasil ainda é considerado inadequado, mal planejado, isso acaba refletindo em elevação de custos para todos nós, né? Visto que no final das contas o custo da mercadoria que a gente vai comprar no supermercado, na farmácia, seja onde for, acaba se elevando também. Então é isso, deixo um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!